Fala galera, estamos aqui hoje mais uma vez com uma videoaula sensacional para você na área de ciência da natureza, biologia, lei de Mendel. Nós vamos trabalhar o conteúdo genética, vamos alicerçar as bases para você começar a entender essa disciplina e principalmente esse assunto que cai muito nos vestibulares. Mas antes, dá uma paradinha no que você está fazendo, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para receber mais e mais vídeos. Não é legal, pessoal? Não é legal, gente, isso? Conteúdo formidável para você de forma fácil e simples. Gente, falando aí em coisa simples e fácil, vamos trabalhar uma matéria sensacional que é genética. Então, nós vamos entender como é que você se parece muito com seu pai, ou com sua mãe, ou com sua tia, ou com sua avó, com alguém, não sei. Só sei que você se parece com alguém. Então, existe um mecanismo de hereditariedade sendo passada de geração em geração. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá certo? Porém, para introduzir, para iniciar o nosso conteúdo, a gente precisa entender de onde ele veio, como surgiu a ideia. Essa ciência genética, ela é nova, ela é uma ciência jovem, mas ela surgiu primeiramente nas mãos de um cara que é formidável e a gente vai aprender a primeira lei dele agora. Se bem que ele não sabia muito nem da existência da genética, mas ele é considerado hoje o pai da genética, porque foi que através dos experimentos dele que conseguimos hoje entender melhor como se procede os mecanismos de hereditariedade. Sim, é verdade, mecanismo de hereditariedade. Você pergunta, Clécio, o que é isso? O que é esse mecanismo de hereditariedade? Mecanismo de hereditariedade é aquilo que é passado de geração em geração de forma biológica, através dos genes. Eita, palavrinhas novas, gene, hereditariedade, tudo isso faz parte, minha gente, da genética. É essa ciência maravilhosa que os seres vivos, só os seres vivos possuem. Tem uma distinção entre os seres vivos e não vivos por causa disso. Um dos princípios é a hereditariedade. Nós conseguimos passar nossas características para a geração futura. Não é magnífico? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho que dizer a você que todos nós somos formados por células, todos os seres vivos são formados por células. Cada célula tem aí seus cromossomos. E esses cromossomos são formados pelo DNA. O DNA, por sua vez, é o nosso código genético. Código genético, claro, é onde tem todas as informações base para que você seja quem é hoje e da espécie que você é hoje. Então todos esses códigos, tudo isso está lá, tudo grafado, grifado, colocado, carimbado dentro dessa fita magnífica que é o DNA, tá certo? Então, dentro do DNA existem informações, tá certo? É como se fosse um livro de receitas, né? Então nós temos aí um cromossomo que é um livro de receitas. Dentro dessa receita eu vou ter os ingredientes. E com os ingredientes eu vou conseguir sintetizar aquilo que eu desejo, não é verdade? Então o cromossomo é como se fosse esse livro, né? E as receitas são os fragmentos de DNA chamados gene. Eita! Gene é justamente o fragmento de DNA que contém a informação da hereditariedade, tá certo? Foi isso que Mendel mais ou menos conseguiu deduzir com o seu experimento. E daí conseguiu deduzir sua primeira lei. Certo, gente? Então vamos resumir logo isso de cara. Os cromossomos são formados por DNA. O DNA tem informações ou códigos dentro desse DNA, fragmentos do DNA, que é chamado gene. E esses genes têm a informação necessária para produzir todas as características de todos os seres vivos, dependendo de espécie para espécie. Exemplo, se eu sou da espécie humana, se eu reproduzir, então o indivíduo que vai nascer é da espécie humana. Ora bolas, você acha que vai nascer um cachorro ou um gato? Não, claro que não. Então o que faz com que não nasça um gato ou um cachorro é porque dentro do meu DNA existem códigos específicos para a produção da espécie humana. Certo, minha gente? Então esses códigos é justamente o DNA, ok? Então, acompanha comigo aqui na tela a história desse monge. Gregor Mendel, ele foi um monge agostiniano, certo? Austríaco. E ele conseguiu, no século XIX, fazer um experimento com ervilhas. Você diz, tanta coisa para esse macho pegar e fazer experimento. O cara vai fazer logo com ervilhas? Claro,
As ervilhas, elas têm uma capacidade grande de reprodução, de dar gerações a curto intervalo de tempo, elas têm condição de mostrar morfologicamente coisas diferenciadas entre uma e outra, e é fácil visualizar quando uma coisa é diferente da outra dentro desse tipo de planta. Então são várias características e várias coisas que existem dentro desse vegetal que favoreceu, que facilitou a vida de Mendel, e ele escolheu justamente ela para poder analisar as suas teorias, né? A sua lei, até chegar a criar a sua lei. Ok, gente? Então a gente vai entender melhor como se procede isso, certo? Vamos lá acompanhar aqui no painel, ok? Vamos lá? Vamos lá. Primeiramente, ele trabalhou com ervilhas. No que ele trabalhou com ervilhas, ele comparou apenas uma característica da ervilha. Salve, eu quero dizer a você o seguinte: você hoje só tem os olhos lindos, encaracolados, ou melhor, caracolados não, José Clécio. Seus olhos são coloridos, né? Da cor do céu, da cor do mar, azul, verde e etc. Você só consegue ter esses olhos ou escuro se for mediante os genes. Isso é uma característica. Você só consegue ter o cabelo liso, o cabelo crespo, textura de cabelo, dependendo também de onde veio essa textura de cabelo, tá? Você só consegue ter sua estatura, altura, também dependendo dos genes. Então, justamente cada uma dessas características que nós temos favorece e é favorecida por um genes, por um grupo de genes. E esses genes geram justamente esse efeito, tá? Que são justamente esses caracteres que nós temos aí demonstrados para todo mundo ver, ok? Então, o que eu posso dizer mais sobre isso? Como é que eu posso deixar isso mais claro? Gente, veja bem, se eu tenho meu tom de pele chocolate, né? Chocolate. Chocolate. Se esse meu tom de pele é desse jeitinho aqui, igual ao chocolate, é porque meu pai e minha mãe tiveram genes também desse naipe do chocolate, não veio do cacau, tá? Mas nesse naipe enviaram para mim e hoje eu sou chocolatinho, tá certo? Então nesse contexto, Mendel analisou uma característica por vez da ervilha. Na sua primeira lei, ele só analisou a característica cor, o critério cor das ervilhas. Então, olha aqui para a tela. Nós temos dois tipos de caracteres em relação à cor. Só temos ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Aí você pergunta, é verdade, eu já vi uma ervilha verde, eu já vi uma ervilha amarela, tá certo? Então aqui, gente, se a gente perceber, a ervilha é uma planta que ela tem os dois sexos, tá certo? Ela tem a parte feminina, o gineceu, e tem a parte masculina nela. Ou seja, ela consegue se autofecundar. Ela geralmente não precisa de uma outra ervilha para poder fazer um tipo de fecundação, né? Cruzada e etc. Mas aí o que foi que Mendel fez? Primeiro deixou esses indivíduos se autofecundarem, né? Quando eles se autofecundam, eles só geram características próprias. Essas características próprias permitem que eles sejam chamados de indivíduos puros, tá certo? Indivíduos puros. Se houver fecundação cruzada, né, uma outra planta, se eu pego a parte feminina de outra planta ou a parte masculina dessa e faço a fecundação cruzada, então automaticamente vai ser trocado, vai haver uma variabilidade genética e as duas plantas terão características diferentes nas suas gerações. Mas não se sabia disso. Hoje parece óbvio, para mim e para você. Mas na época dele não se parecia tão óbvio assim, tá certo? Então por isso que é interessante. Então vamos analisar aqui. Esses indivíduos iniciais, eles são puros, porque são indivíduos originados de autofecundação, tá? De início. Alguns conceitos, minha gente, a gente vai precisar aqui aprender, tá certo? Alguns conceitos. Enquanto eu vou falando, eu vou ensinando alguns conceitos base de genética para vocês, ok? A primeira coisa é o seguinte, essa característica que eu falei para vocês, que é a questão de cor, que é verde e amarela, todas as características visíveis que nós conseguimos detectar num ser vivo, no indivíduo, então consiste numa palavrinha chamada fenótipo. Então eu posso dizer aqui, ó, fenótipo. O fenótipo nada mais é do que essas características visíveis que nós observamos,
tá certo? Por exemplo, vocês estão vendo agora um chocolatinho, eu já falei isso, um chocolatinho, uma pessoa moreninha, pele morena, toda discreta, e etc, e etc, e etc. Então vocês estão vendo as minhas características físicas. Nesse caso, isso aqui é o meu fenótipo, tá? O fenótipo dessa ervilha é verde e o fenótipo dessa ervilha é amarelo. Você que está assistindo aí, provavelmente possa ser uma pessoa mais clara, feito chocolate branco, feito mel, né? Ou pode ser um chocolate puro, mas não igual a mim, porque aqui é um chocolate ovo maltine, aqui não tem para onde correr, certo? Vamos lá, então fenótipos são essas características visíveis, tá certo? Essas características visíveis. Porém, o que gera essas características visíveis são justamente os genes, tá certo? Esses genes, isso que eu falei agora há pouco, no início da aula, os fragmentos de DNA que tem uma codificação, uma informação genética que é passada de geração em geração, esses mesmos genes é que geram esses fenótipos. Então, o conjunto de genes que nós temos para gerar cabelo, para gerar cor, para gerar estatura, para gerar várias características que nós temos, é chamado genótipo. Então, outro conceito importante que você tem que saber é o conceito de genótipo, tá? Então, o genótipo é justamente o conjunto, as configurações gênicas que nós temos. O conjunto de genes que nós temos de um indivíduo, né? Nós ou qualquer indivíduo ou qualquer ser vivo, é chamado genótipo. Esse genótipo age, se manifesta, tá certo? Mediante ambiente. Como assim, José Clécio, mediante ambiente? Veja, segundo Charles Darwin, nós temos aí uma seleção natural, uma adaptação. Nós temos que nos adaptar a um ambiente para poder sermos selecionados da melhor maneira possível. Então, cada genótipo das espécies, de cada indivíduo, ela é provada pelo ambiente. E ao ser provada pelo ambiente, elas vão manifestar um fenótipo. Justamente isso. Então quer dizer, Clécio, que fenótipo é um resultado, é uma consequência? Claro! O genótipo, ele é a configuração genética do indivíduo. Está lá. Você já nasceu com ela. E quando você é submetido ao ambiente, e com a interação do ambiente, então você vai manifestar características diferenciadas. Você vai fazer esse genótipo trabalhar. Então, ao trabalhar, ele vai gerar, né, essas características, manifestações dos genes. E essa manifestação genética chama-se fenótipo, ok? Em suma, fenótipo é tudo aquilo que pode ser visto, tá certo? E genótipo é aquilo que a gente não vê, que são os genes, ok, gente? Porém, fenótipo é o resultado, é a consequência da interação entre genótipo mais o ambiente, ok, pessoal? Então isso é muito importante falar. Poxa, eu achei que tu ia falar de ervilha, cara. Eu não achei que tu ia falar disso. Gente, aqui é assim, de forma simples, eu vou falando para vocês e vou trazendo alguns conceitos de genética, tá bom? Então, qual é o fenótipo aqui? Verde. Qual é o fenótipo aqui? É amarelo. Então veja, gente. Eu fui criado por meu pai e por minha mãe. Toda espécie humana tem 46 cromossomos, certo? Ou seja, dois grupos, um de 23 e o outro de 23. Um de 23 veio do meu pai e um de 23 veio da minha mãe. Então, cada gene que eu tiver vai ser em conjunto, em dupla, né? Então, um gene para dar a coloração dos meus olhos, por exemplo, é só um exemplo para você entender, tá? Para dar a coloração de minha pele. Então, eu tenho que pegar o gene para coloração de pele do meu pai, mais o gene de coloração de pele da minha mãe, e os dois juntos vão dar a coloração de pele minha própria, tá certo? Então, vamos nessa aqui. Nesse caso, gente, o genótipo, ele vem sempre em dose dupla, né? Alelos em dose dupla. Eita, tu falou uma palavrinha nova agora. Qual foi? Alelo, justamente. Os genes, eles podem ser chamados de alelo. Alelo vem de paralelo, ou seja, quando um está do lado do outro. Então, o gene de papai e o gene de mamãe. Então, segue comigo aqui. Genótipo, eu estou dizendo, posso dar qualquer tipo de letra. Geralmente a gente usa o Azão, Azinho, Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Então a gente usa isso, tá certo? Só que, minha gente, veja aqui. Veja só, analise comigo. Aqui tem algumas letras que são os genótipos dessas ervilhas. Mas eu ainda vou precisar dizer a você algumas coisas interessantes para a gente voltar nessa letra. Por que existe letra maiúscula ou minúscula? Por que existe isso?
Então a gente vai verificar, tá certo? A partir do momento que você vê o experimento. Veja bem, espécies puras, né, que foram autofecundadas e nasceram puras. Então aqui é só verde, se você ver, Vzinho é só verde, Vzão é só amarelo. Espécies puras. Cruzou-se uma com a outra. Mendel pegou, vamos fazer fecundação cruzada, pegou uma, não deixou se autofecundar, pegou a outra, cruzou. Ao cruzar, todos os descendentes, né, todos os primeiros descendentes chamam-se geração F1, geração filhos 1, primeira geração, tá? Então todas nasceram amarela. Aí Mendel, poxa mano, caraca, a voz dele é assim, tá? Caraca, como é que pode? Ou seja, como é que pode verde e amarelo junto só dá amarelo? Como assim? Eu achei que ia dar uma banda amarela, uma banda verde, mas só deu amarelo. Como é isso? Aí eu fiquei intrigado agora. Por que só deu amarelo? Foi o que ele fez. Deixou que a geração F1 se autofecundasse. Então, quando a geração F1 se autofecundou, nesse caso, surgiram novas gerações, que é a geração F2. Quando surgiram novas gerações, o verde voltou. Então, o verde era parental, não apareceu na geração F1, mas só veio aparecer na geração F2. Como se ele estivesse adormecido em algum momento e depois acordasse. Então, aí que está a sacada de Mendel. Mendel sacou o seguinte: então quer dizer que existem fatores que favorecem uma dominância de uma característica sobre a outra. Aí você vai dizer, esses fatores que Mendel chamou, hoje nós chamamos de genes. Claro, por que você está dizendo isso? Porque ele não sabia da existência dos genes. Ele não sabia da existência dos genes. Ele chamou de fatores. Então ele disse que existem fatores que se sobressaem mais do que o outro. Vocês estão me entendendo? Um domina sobre o outro. Aí a gente nasce com dois mais outros conceitos, que é de dominância e recessividade. Dominância e recessividade. Como assim? Existem genes ou fatores, como Mendel chamou, que se sobressaem, que dominam sobre outros genes. Então, esse gene que domina, ele chama-se dominante. O gene que recebe a dominação e é dominado, chama-se gene recessivo. Por isso que as letras estão em minúsculo e em maiúsculo. Quando a letra estiver em maiúsculo, a letra grandona, Vzão, aqui nesse caso é Vzão, então significa dizer que são genes dominantes. Se for Vzinho, então são genes recessivos, certo? Então vamos voltar para o genótipo aqui. A verde, porque a gente viu que ela só apareceu no final, ela foi suprimida, então a gente sabe que ela é Vzinho, ela é recessiva. E o amarelo, como a gente viu que dominou, então é Vzão. Aí, Clécio, ainda tem coisas aí que eu não consegui compreender, tem coisas aí ainda que a gente precisa entender melhor. Bom, gente, então a letra já foi explicada, né? Vzinho, Vzão. Vzinho, recessivo, Vzão, dominante. Quando cruzaram entre si, ficou Vzinho. Eita, aí é que está agora a lei de Mendel. Como assim? Veja, se existe dois alelos, é porque esses dois alelos veio do pai e veio da mãe, veio de um lado feminino e veio do lado masculino. Porém, quando vão transmitir, eles só podem transmitir um dos alelos. Então, como eles só podem transmitir um dos alelos, constituiu-se a primeira lei de Mendel. Mendel disse que, a primeira lei dele disse que esses fatores segregam, se separam, tá certo? Da matriz, né? Da matriz do ser inicial para o seu filho de forma unitária, né? Então, quando segrega, segregação significa separação. Então, os alelos vão se separar, né? E só vai um. Então, a primeira lei de Mendel, entenda, a primeira lei de Mendel é essa.
Ele fez isso tudo para constatar que somente um alelo vai para o filho, tá bom? Então vamos lá. Vzinho, Vzinho, aqui é o verde. Vzão, Vzão, aqui é o amarelo. O Vzão, o amarelo, só pode doar Vzão. Então ele doou um Vzão só. O verde só tem Vzinho, então ele só doou um Vzinho. Então o filhote deles, geração F1, ficou Vzão, Vzinho. Eita, José, agora ficou diferente. Se ficou diferente, então a gente vai dar nomes a esses alelos, né? Os alelos que são juntos e iguais, né? Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzão, são chamados de alelos homozigóticos. Homozigóticos são os alelos iguais. Quando tem diferente, né? Um de outro, só que são diferentes, então eles são heterozigóticos. Heterozigóticos. Ok, pessoal? Então eles são heterozigóticos. Então vamos lá recapitulando tudo aí. Se o genótipo do indivíduo for igual, então ele é homozigoto, tá certo? Se ele é homozigoto, ele é puro, tá bom? Ele é puro. Se ele for diferente, tiver um alelo de um alelo de outro, sendo diferente, então eles são heterozigóticos, ok? Se eles não são puros, eles são o quê? Híbridos. Por que híbrido? O que é uma coisa híbrida? Uma coisa pura é 100% aquilo. Uma coisa híbrida é que tem um tiquinho de um e um tiquinho de outro, né? Como diria minha avó, tiquinho de um, um tiquinho de outro, ali junto para formar aquele indivíduo. Então esse indivíduo aqui, mesmo ele sendo amarelo, mas ele tem dentro dele ainda os genes do verde. Porém, esse Vzinho aqui, ele não se manifesta porque ele é recessivo. Aí a gente vai entrar agora nas lógicas da dominância e recessividade. Como assim, seu Zé? Veja bem, gente. Aqui a gente vê claramente que tem um Vzão, Vzinho e gerou o fenótipo amarelo. Ou seja, para ser dominante, o alelo só precisa de um apenas, uma unidade de alelo, né? Um gene, Vzão, para poder manifestar a característica fenotípica descrita, tá certo? Então, se o dominante é o amarelo, ele só precisa de um alelo, de um só, para poder gerar a característica. Já o verde, o recessivo no caso, só se manifesta se ele tiver em homozigose, só se ele tiver em dose dupla, só se ele for puro. Se for Vzinho, aí gera verde. Se tiver um Vzão, ele deixa de ser verde, ele deixa de existir, né, na verdade. Então vamos lá, gente. O que foi que aconteceu aqui? Quando esse indivíduo aqui da geração F1 se autofecundou, é como se ele tivesse feito um cruzamento, né, entre duas espécies, né? Entre duas espécies não. Aí tá demais, né, José? Entre duas ervilhas heterozigóticas, né? Quando a gente faz isso aqui, a autofecundação entre elas, então você faz a proporção aqui, ó. Tem possibilidades de dar, né? Possibilidades. Esse Vzão aqui pode vir e surgir, né? Pra cá. Esse Vzão também pode surgir. Então, pode surgir um indivíduo Vzão, Vzão. Pode surgir um indivíduo com o Vzão, ele pode indicar o Vzão, certo? E o outro pode indicar o Vzinho. Pronto, então, também temos esse indivíduo aqui. Agora, ele pode indicar o Vzinho, tá? E esse aqui indicar o Vzão. Claro, se o Vzão está na frente, sempre o dominante vai estar na frente, tá certo? Sempre o dominante vai estar na frente. E por último, o Vzinho pode ser doado aqui e ele também doado aqui. Então nós temos aí Vzinho, Vzinho. Podemos fazer aí o cálculozinho básico. Vejam só. Vzinho versus Vzinho. Como é que a gente pode fazer? Igual a propriedade distributiva em matemática. Vzão com Vzão vai dar Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho vai dar
Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão vai dar Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho vai dar Vzinho, Vzinho. Certo, gente? Aqui na área de genética, vamos usar probabilidade, tá? A gente vai ter que calcular a probabilidade. Quais foram as probabilidades que Mendel, quase que não sai, que Mendel deixou para nós fazermos? Qual foi a probabilidade? Vejam só, pelo que a gente nota aqui, na geração F2, a probabilidade é o quê? 3 indivíduos, né, dentre as 4, não é isso? 3 indivíduos dentre as 4, aí tem um fenótipo dominante. 3 indivíduos dentre os 4 tem um fenótipo dominante. Então você pode encontrar a probabilidade seguinte. Probabilidade fenotípica pela cor, né, coloração, nós temos 3 aqui, né? 3 para 1, né? 3 para 1, não é isso? Ou a probabilidade de ser 3 dentre as 4. A probabilidade de ser assim, ó, 3 dentre as 4. Tá certo? 3 dentre as 4 possibilidades. Isso vai dar quanto, José Clécio? Isso vai dar 75%. A proporção fenotípica, preste bem atenção, proporção fenotípica é 75%. Ok? Porque são 3 indivíduos com fenótipo dominante. E esse menininho aqui, ele é 1 dentre 4, né? Deixa eu só criar um espaço aqui. Ó. Ele é 1, verde, né? A proporção dele, 1 para 3, né? Seria 1 para 3, 1 para 3. Ou, a gente poderia fazer assim, ó. A probabilidade ser 1 dentre as 4 possibilidades. 1 dentre as 4 possibilidades, eu vou ter aqui 25%. Então, 25% mais 20%, 75% mais 20%, 75% mais 25% dá 100%. Ok, gente? Então, aqui eu tenho as probabilidades e as possibilidades. Ok? Então, vamos exercitar um pouco nosso QI, nossos pensamentos, nosso micoco, tá bom? Para a gente poder entender melhor. Seria bom aí um exercício da Tio Gama aí, né? Claro, claro, filho. Claro, claro, filho. Vou trazer aqui um exercício para você treinar, ok? Só vou fazer a síntese aqui, ó. Resumir aqui, tá? Quando a gente resume aqui tudo, você verá o seguinte. Viu que existe genes que podem ser dominante e recessivo. Gene dominante, só com um alelo, manifesta a característica. Gene recessivo, só manifesta a característica em dose dupla. Ok? Vamos lá prosseguir aqui. Pelo experimento de Mendel, ele constatou que os alelos, né, fazem segregação, se separam. Então a primeira lei de Mendel nada mais é do que dizer que os genes que um dia estavam lá com eles se separam e só vai um só, um apenas, um alelo só. Então essa é a primeira lei de Mendel. Eu achei que Mendel tinha constatado as probabilidades. Sim, ele fez as probabilidades, mas a lei dele, a primeira lei, é a lei da segregação. Essa lei da segregação diz que os alelos, no caso aqui, ó, eles só enviam um do original, né? Um dos seus alelos vai para a matriz filha, ou seja, um só se separa, eles se separam, ok? Se segregam. Então vamos prosseguir aí para um exercício. Vê só, aqui vocês vão aprender melhor a como trabalhar isso aqui, ok? Vamos lá. Um gato preto A foi cruzado com 2 gatas B e C, também pretas. Então a gente já tem o quê? Fenótipo. O fenótipo dos gatos aí, tanto do gato quanto das gatas, é todos pretos. Então o gato A é preto, gata B e C também é preta. Ok? Então todos os 3 têm o mesmo fenótipo. Vamos lá. O cruzamento do gato A com a gata B produziu 8 filhotes, todos pretos. Então todos os filhotes do cruzamento entre A e B deram filhotes pretos. Então o pai é preto, a mãe é preta, deram filhotes pretos.
Vamos lá, o cruzamento com a gata C produziu 6 filhotes pretos e 2 amarelos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a questão aí. Foi do urso? Não, foi do gato, pô. Não foi do urso. Só que nasceu filhote amarelo. Ele sendo preto, mas nasceu filhote amarelo. Por quê? A gente viu nas ervilhas de Mendel. Porque provavelmente a amarela aí tem um gene recessivo, ok? Então, a análise desses resultados permite concluir. Letra A, qual fenótipo é dominante e recessivo? Letra B, quais os genótipos dos indivíduos? Letra C, cruzando a gata C com um gato homozigoto, qual a probabilidade de nascer filhotes amarelos? Bom, gente, então aqui, por onde nós começamos? Nós começamos entre o cruzamento onde deu indivíduos diferentes, onde deu gerações de F1 diferentes. E bem sabemos aqui que a gata C com o gato A foi que deu 6 filhotes pretos e 2 amarelos. Então a gente vai começar por eles porque deu filhotes diferentes, tá certo? Vamos nessa. Primeiro, qual fenótipo é dominante e recessivo? Bom, se você observar, os três têm fenótipo preto. Todos os filhotes, 100% dos filhotes do A e do B, do gato A com a gata B, deram pretos. E a maioria dos filhotes do gato A com a gata C também deu preto. Então, indiscutivelmente, o fenótipo dominante é o fenótipo preto, tá? Então, vou botar aqui, dominante é o fenótipo preto, tá certo? Se o fenótipo preto é o dominante, então a gente já sabe basicamente o genótipo, tá? Porque o genótipo, eu vou dizer aqui que genótipo é azão, azinho, ok? Eu vou representar por essas letras que é o mais comum de todo mundo usar. E o recessivo, automaticamente, recessivo, ele foi o amarelo, tá bom? O amarelo. Pronto, então já respondemos a letra A. Agora vamos para a letra B. Quais os genótipos dos indivíduos? Gente, o gato A e a gata B e a gata C, todos eles são pretos. Então, automaticamente, se todos eles são pretos, né, eu vou dizer que dominante preto é azão e recessivo amarelo é azinho. Tá bom? Então, gato A, ele já tem certeza de ter o azão, né? Gata B, também nós temos a certeza que ela tem o azão de ser preto. E a gata C, tá aqui, gata C, também nós temos certeza que ela tem o azão de preto, porque todos os três são pretos. Então, todos, se o preto é dominante, então todos têm pelo menos um alelo, tá certo? Um alelo dominante. Aqui, ó. Agora resta-nos saber se alguém aqui é heterozigoto ou tem um alelo recessivo, um alelo recessivo. Aí a gente vai olhar para o diferente. O cruzamento do gato A com a gata C foi que deu 6 filhotes pretos e 2 filhotes amarelos. Então, automaticamente, para poder dar indivíduos recessivos, que é o amarelo, eu preciso ter azinho, azinho, né? Eu preciso ter azinho, azinho. Para ser preto dominante, eu tenho que ter azão, azão ou azão, azinho, não é isso? Então, nesse contexto, o fenótipo do gato A é azão, azinho. E da gata C também é azão, azinho. Claro, por quê? Porque eles são heterozigóticos. Porque, minha gente, se não fosse pela heterozigose dos dois, não nasceriam esses filhotes amarelos. Visto que, se desse azão, azinho ou azão, azão, sempre vai dar filhote preto. Para dar amarelo tem que ser azinho, azinho. Logo, o gato A tem que ter um azinho pelo menos e a gata C também tem que ter um azinho, tá bom? E a gata B, que deu todo mundo preto, tem uma probabilidade grande de a gata B ser homozigoto dominante, tá? Homozigoto dominante, visto que os filhotes dela, todos eles deram 100% pretos, ok, gente? Então vamos para o C. Cruzando a gata C com um gato homozigoto, qual a probabilidade de nascer filhotes amarelos?
Aqui nós temos um impasse, porque ele diz um gato homozigoto, mas não disse se era um gato homozigoto dominante ou um gato homozigoto recessivo. Então a gente vai fazer as duas probabilidades, ok? Então vamos cruzar um gato homozigoto dominante. Um gato homozigoto dominante seria o quê? Azão, azão. É um gato. Vamos cruzar com a gata C, que é azão, azinho, tá? Ela é azão, azinho. Então vamos fazer o cruzamento aqui, tá? Azão com azão vai dar azão, azão. Azão com azinho vai dar azão, azinho. Azão com azão vai dar azão, azão. Azão com azinho vai dar azão, azinho. Então a gente constata aqui, gente, que se você perceber aqui, deu azão, 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 azinho, azão, azinho, azão, azinho. Se for a gata C for cruzada com um gato homozigoto dominante, não vai haver gato amarelo, porque amarelo é azinho, azinho. Então a probabilidade é 0%. Não tem condição de dar gato amarelo aqui. Mas, se porventura o gato homozigoto fosse homozigoto recessivo, que seria azinho, azinho, cruzado com a gata azão, azinho, a gente teria que ver o seguinte: azinho com azão vai dar azão, azinho. Azinho com azinho vai dar azinho, azinho. Azinho com azão vai dar azão, azinho. E azinho, azinho vai dar azinho, azinho. Ok? Então, se você perceber, nós temos azinho, azinho aqui, azinho, azinho aqui. 2 dentre 4. Então, a probabilidade aqui, deixa eu só arrumar um espacinho aqui. A probabilidade vai ser 2 para 4. 2 para 4 é metade, né? Metade, ó. Metade dos 4. Então, é 50%. Então a probabilidade de nascer filhotes amarelos, se o gato for homozigoto recessivo, é 50%. Certo, gente? Então, com isso aqui a gente finaliza essa videoaula aí, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Valeu!